A paz do Senhor, Deus abençoe a sua vida de uma forma extraordinária. Chegamos ao nosso segundo trimestre, né? EBD Betel Adultos, segundo trimestre de 2021, está com um tema magnífico. Quero parabenizar aqui a editora Betel por mais uma lição magnífica, sempre com conteúdo magnífico. E essa revista, melhor lição não, revista, e essa revista que traz aí por tema os atributos de Deus, conhecendo a natureza e caráter e a supremacia de Deus nas Escrituras. Um tema magnífico. Quero parabenizar também o comentarista, pastor Valdir Alves de Oliveira. Deus abençoe. E essa primeira lição é Deus se revelou à humanidade. Essa é a primeira lição que nós vamos estudar nessa pré-aula. Antes da gente entrar aqui na lição, eu quero agradecer a você que se inscreveu aqui no nosso canal. Meu muito obrigado e desejo as bênçãos de Deus caindo sobre a sua vida pela humildade de você estar contribuindo aqui com o nosso canal. Também você que está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu recomendo você dar uma vasculhada no canal. Se o conteúdo do canal identificar com você, se inscreva no canal, se você gostar, né? Se inscreva, deixe seu like, ative o sininho e também, se você quiser, deixe o comentário onde esse vídeo está chegando, qual a cidade, qual o estado, tá bom? Para a gente poder interagir de uma forma mais próxima por esse meio virtual. Então Deus abençoe sua vida de uma forma poderosa. Nesse ponto introdutório, irmãos, nesta lição nós vamos aprender o que é revelação divina, né? E como Deus ele se revelou aos homens. Qual foi os meios utilizados para Deus se revelar aos homens? Também nós vamos descobrir a necessidade do homem conhecer mais a pessoa de Deus. Agora, o que esse homem ele tem que fazer para conhecer, né, para ter conhecimento mais da pessoa de Deus? O que ele tem que fazer para sair do plano material para o plano espiritual? Então, são esses assuntos que nós vamos estar comentando agora na nossa pré-aula. O primeiro tópico, a revelação de Deus. Esse é o nosso primeiro tópico. Como sempre eu costumo, fazendo pergunta, eu pergunto a você o que é revelação. Segundo o dicionário, revelação é o ato de revelar, né? Fazer conhecer ou descobrir. E no grego traz outro sentido. A palavra revelação, que no grego é apocalupsis, né? Do grego é esse termo, que vai trazer também um significado de descobrimento ou divulgação, certo? Então aí está definido o que é revelação. É por isso que o livro de Apocalipse, ele está ligado a fatos revelados que vão acontecer. Por isso chamamos livro da revelação, né? Então, já que nós descobrimos o que é revelação, agora, como se dá essa revelação de Deus aos seres humanos? Então, o comentarista já pontuou aqui, né, no 1.1, 1.2, 1.3, mas eu quero só colocar um, que é um dos que já está aqui, que é ter uma experiência pessoal, né, uma revelação como experiência pessoal, né, a revelação de Deus na natureza, os nomes, pelos nomes de Deus se dá essa revelação, e através da pessoa do Senhor Jesus. Então veja bem, uma revelação como experiência pessoal. Deus pode revelar o homem, se revelar ao homem, dando essa experiência pessoal a ele. Vamos pegar aqui Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 2 ao 6, onde Saulo pede ali a carta ao sumo sacerdote para Damasco, né, para a sinagoga, a fim de encontrar alguns homens, que fossem mulheres, que fossem homens,
viesse conduzir eles a Jerusalém, presos. Agora, interessante que, veja como é que acontece essa experiência. Ele vai no caminho, e chegando perto de Damasco ali, ele é cercado com um resplendor de uma luz do céu e rapidamente ele cai. Ele cai por terra e ele escuta uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegue? Veja bem, Deus se revelando para Saulo, por intermédio do filho, né? E ele atônito disse: quem és, Senhor? E disse: eu sou Jesus, a quem você me persegue. Dura para você recalcitrar contra os meus arguilhões. E ali ele atônito, ele desesperado, né? Cego, já não estava vendo nada. Ele disse assim: o que é que eu tenho que fazer agora? Aí o Senhor disse para ele: olha, você levanta, você vai entrar na cidade e lá será dito o que é que você vai fazer. Então, a revelação de Deus como experiência pessoal, certo? Deus se revelou para Saulo, por intermédio do seu filho Jesus. Também nós temos o exemplo do homem Adão, porque até então que Deus, quando fez Adão, Deus não tinha falado com ele, mas no capítulo 2 e versículo 17, versículo 16 e 17, Deus fala com Adão. Deus ordenou a Adão para que ele não comesse da árvore do jardim, né? Ele comesse de todas as árvores, mas da árvore da ciência, ali que tinha o conhecimento do bem e do mal, ele não poderia comer, porque no dia que ele comesse, ele ia morrer. Então foi uma experiência que Adão teve com Deus, experiência pessoal. Deus se revelou de uma forma audível. Então a primeira experiência pessoal que a Bíblia ela nos mostra é Deus se revelando a Adão, né? Ali no Éden, Deus falando com Adão. Então, poderíamos citar outros exemplos bíblicos aqui, de como Deus ele se revela ao homem lhe dando uma experiência pessoal. Bom, vamos pegar aqui Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 1 ao 5. Vai dizer o quê? Vai dizer que em Cesareia tinha ali um homem por nome de Cornélio, centurião, né, da corte chamada italiana, e esse homem era piedoso, era um homem temente a Deus, com toda a sua casa, fazia esmola ao povo, e de contínuo ele orava ao Senhor. Isso é a descrição que o texto dá sobre a pessoa de Cornélio para com Deus e para com a sociedade. E Cornélio, quando chegou ali a hora nona, né, ele viu claramente uma visão. Era um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio, uma experiência pessoal. E ele começou a fitar os olhos ali naquele anjo e disse assim: olha, não te atemorize, né? Quer dizer, ele estava muito atemorizado. Aí disse assim: que é, Senhor? E o anjo disse: as tuas orações, as tuas esmolas têm subido até a memória diante de Deus, ou seja, têm chegado diante de Deus. Agora, pois, você pega aí uns homens teus e manda para Jope, né? E manda chamar lá a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Porque ele ia orientar a Cornélio o que era, Pedro ia orientar a Cornélio o que era que Cornélio ia fazer. Então, veja bem, Deus se revelou a Cornélio e a Saulo, dando uma experiência pessoal. Poderíamos aqui citar outros tipos de revelação como experiência pessoal, né? Mas eu acredito que essas aqui são suficientes e você entendeu, né? E você entendeu o que é uma revelação de Deus para com a pessoa, trazendo essa pessoa uma experiência pessoal. Veja bem, na revista do 4º trimestre de 2019, a Apologética Cristã, o pastor Joabe Rodrigues, né, ele ressalta que a convicção de cada pessoa adquirida por experiência, né, no que diz respeito à sua fé em Deus, deve ser levada em consideração. Essas experiências devem ser levadas, sim, em consideração. Mas só que, no entanto, essas experiências pessoais, ela não pode, certo, de hipótese alguma, basilar, quer dizer, ser um basilador para uma doutrina bíblica. Ela não pode, certo? Então, veja bem, as experiências pessoais que a pessoa tem com Deus,
Deus se revela para aquela pessoa, ele dá uma experiência pessoal, ela não pode ser uma base para uma doutrina bíblica, certo? É uma experiência que você tem. Você pode dar um testemunho? Pode, mas você não pode ter aquilo como uma doutrina bíblica para um irmão seu, certo? Vamos aqui para o 1.1, a revelação de Deus na natureza. Como é que Deus se revela? Através da natureza. Né? Então, veja bem, segundo os eruditos, eles apresentam dois tipos de revelação. Número 1, revelação geral. Número 2, revelação especial. São esses dois tipos de revelação que os eruditos apresentam, né? Revelação geral e revelação especial. A revelação geral diz respeito à natureza, à consciência e à história, certo? Está relacionado à revelação geral. Segundo Champlin vai dizer que a revelação especial diz respeito ao desvendamento que Deus fez de si mesmo dentro da salvação e na palavra interpretativa das Escrituras Sagradas, né? Revelação na palavra, ou seja, é relacionada à salvação entregando seu Filho ao mundo para morrer por todos, né? Então nós vamos daqui dar um exemplo de revelação geral. Essa revelação geral é a que Deus revela ao homem por intermédio da natureza, certo? Essa revelação geral de respeito a Deus revelando ao homem através da natureza. Por exemplo, Paulo e Barnabé, eles estavam pregando o evangelho em Licaônia. E ele pregando em uma cidade de Licaônia, em Listra, lá tinha um homem coxo, né? Ele era coxo de nascença, e o Senhor Jesus ali pelas mãos de Paulo faz com que aquele paralítico ele ande. E o paralítico começou a andar, e muitas pessoas começaram a idolatrar a Paulo. No capítulo 14, versículo 15 de Atos dos Apóstolos, Paulo diz assim: varões irmãos, por que vocês estão fazendo isso? Nós também somos homens, como vocês, sujeitos a paixões, né? Agora, nós estamos aqui anunciando a Jesus Cristo para que vocês se convertam, para que vocês saiam das suas vaidades e entreguem-se ao Deus vivo que fez o céu, revelação, né? Através da natureza, que fez o céu, a terra e o mar. Deus se revelando através da natureza, certo? Então, veja bem, tudo que está no cosmos tem um Criador, né? Então, nesse texto, Paulo declara que Deus, ele se revela ao homem através da natureza, céu, terra e mar. Paulo está dizendo que tem um Criador por trás de tudo isso. E Gênesis capítulo 1, versículo 1, nos dá a base para isso, porque no princípio Deus criou os céus, Deus criou a terra. Então, Deus, ele se revelando através da natureza. Deus também se revela através do seu nome, 1.2, os nomes de Deus. Deus se revela ao homem através dos seus nomes. Então, Deus revelou os seus próprios nomes ao seu povo, certo? Diferenciando aí, diferentemente dos nomes dados às pessoas, aos seres mortais. Por exemplo, o comentarista colocou aí Yahvé, na versão Almeida, ele diz, traduzido, quer dizer Senhor, né? Nós temos outro aqui, Adonai, Senhor, expressa a ideia de governo e domínio, né? Então, nós temos outro também, que é El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Isso é Deus se revelando através dos seus nomes.
Nós temos outro, El Elyon, o Deus Altíssimo, né? E nós também temos outro, El Oloam, o Deus Eterno. Fala aqui o Deus Eterno, que não tem princípio, não tem fim, né? É eterno. Yahvé Jireh, o Senhor, Ele proverá, né? Esse termo aqui, irmão, quer dizer, esse nome aqui revela providência pessoal, certo? Esse foi o nome dado, esse Jeová Jireh, foi o nome dado por Abraão ao lugar onde ele ali sacrificar o carneiro providenciado por Deus em lugar de seu filho Isaque. Então, entendemos com isso, com esse termo, que o Senhor ele vê as nossas necessidades e ele cuida de cada um do seu povo, quer dizer, de cada um dos seus servos, ele cuida. Também nós temos outro aqui que é o Yahvé Mekadisken, né? Quase que não sai, o Senhor que vos santifica. Pessoa que não sabe falar hebraico, irmão, para falar esses nomes é complicado. Nós temos também aqui Yahvé Nissim, o Senhor é minha bandeira, né? Então, esse nome aqui, Yahvé Nissim, o Senhor é minha bandeira, revela uma liderança pessoal. Esse nome foi dado por Moisés, certo? Ao altar que ele erigiu em memória ali da derrota imposta aos amalequitas por Israel, que estava sob o comando de Josué em Refidim, né? E Deus aqui, com esse termo, ele revela como o Senhor que conduz uma batalha contra os seus inimigos, né, do seu povo, e assim nós nos tornamos mais do que vencedores. Então, a sugestão é que o povo ele deveria concentrar-se ao redor de Deus como o exército se concentra em redor da sua bandeira. Então, o Senhor é nossa bandeira, certo? Yahvé Raá, que quer dizer, o Senhor é o meu pastor, né? Temos também Yahvé Shalom, o Senhor é a paz. E nós temos Yahvé Sidkenu, que é o Senhor é a justiça nossa, né? Temos também, né, Yahvé Chamar, o Senhor está ali, né? E temos o Yahvé Elohim, o Senhor Deus de Israel. Então, vimos aí cada significado dos nomes que Deus se revela ao seu povo, trazendo aí esse significado, né, para cada cristão entender os nomes atribuídos a Deus. 1.1, a revelação através de Jesus Cristo. Que isso aqui está no sentido, né? Como eu falei, que segundo os apologistas, chama esta revelação de revelação especial. Então está mais no sentido aí da revelação especial. O comentarista até colocou aqui o texto de João, capítulo 1, versículo 14, que o verbo se fez carne, né? E habitou entre nós, e diz o texto que vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então o próprio Deus, ele veio e habitou entre nós, de forma humana, se revelando para todos, né, com o seu amor, com a sua bondade, com a sua paz, etc, etc. Então, a gente vê aqui Deus se revelando à humanidade por intermédio de Jesus Cristo. O segundo tópico aqui, a necessidade de crescer no conhecimento. Então, assim, em Efésio, na carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 13, diz que nós temos que chegar à unidade da fé, né? E ao conhecimento do Filho de Deus. Ali a estatura do varão perfeito. Então, veja bem, que conhecimento
é esse que o apóstolo Paulo ele está abordando nesse texto? Será que ele está falando de um conhecimento voltado ao intelectualismo, né? Ao intelecto? Não, ele não está falando desse conhecimento, né? Crescer no conhecimento aqui diz respeito a você adquirir uma maturidade espiritual. Está ligado a uma vida plena de comunhão com Deus. E nós vamos ver isso aqui no 2.1, tá certo? Que o 2.1 fala assim, ó, conhecimento além do aspecto intelectual. Então veja bem, como eu falei, né, ali não está falando do conhecimento intelectual, vai muito além. E o pastor Valdir Alves, ele ressalta que o termo conhecer na Sagradas Escrituras vai muito além, certo? De simplesmente ter um conhecimento intelectual. Então, assim, para obter esse conhecimento que o apóstolo Paulo cita ali aos irmãos, é necessário a pessoa passar por uma transformação. Que transformação é essa? Essa transformação se dá de um plano material para um plano espiritual, certo? E o professor Expedito Marinho, ele destaca muito bem isso, ele ressalta que o homem, quando o homem passa desse plano material para o plano espiritual, entra a sua consciência individual na zona da consciência universal. E o que acontece? Começa a verticalizar todas as funções da vida horizontal da pessoa. Então, durante todo esse período, né, que ele medeia ali, nesse período, entre a horizontal e a vertical, está o homem empenhado num processo de ascensão difícil, sacrificial, dolorosa, onde está chegando ali a levar a sua cruz, trilhando o caminho estreito e procurando entrar pela porta apertada, está usando de violência para tomar de assalto o reino de Deus, porque ele quer chegar a essa maturidade. Então, ser um homem bom para ele, nesse período, é uma medicina amargosa, certo? É como rejeitar tudo que pertence a ele e agora partir só para a pessoa de Cristo, certo? Pelo outro lado, o homem que está nessa esfera material, ele fala que crê em Deus, mas o que está já entrando nessa esfera espiritual, ele diz que conhece Deus. Então, enquanto esse homem material só entende o logos, ou seja, a palavra escrita, aquilo que Deus falou e que foi registrado para nos orientar, certo? Esse homem espiritual, ele tem a palavra, ele entende a palavra como rema, ou seja, rema é aquela palavra que está falando pessoalmente a nós, que está queimando, a palavra que está queimando o nosso coração. Ele está numa dimensão muito maior. Ele diz que está crucificado com Cristo, ele não vive mais, mas Cristo que vive nele. Então, resumindo aqui, conhecimento aqui não está ligado ao intelectualismo, mas o conhecimento aqui está ligado ao espiritual, adquirido na pessoa de Cristo, onde a pessoa adquiriu uma maturidade, certo? Então, o conhecimento aqui está relacionado a isso, a necessidade de crescer no conhecimento está relacionada a isso, ok? 2.2, o conhecimento para um andar digno. Bom, se a pessoa não adquire esse conhecimento, não tem como ela andar dignamente nessa terra. Salmo número 1, versículo 1 ao 2, diz que bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém nos caminhos dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes ele tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei ele medita de dia e de noite. Então veja bem, o prazer dessa pessoa é meditar na lei do Senhor. Ele tem sua vida normal, mas ele medita na lei do Senhor. E o salmista compara essa pessoa como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, né? Que na sua estação própria quer dizer que as suas folhas não caem,
na sua estação própria dá os seus frutos, e tudo quanto faz, essa pessoa prospera, certo? Também o 2.3 vai falar do conhecimento para viver frutífero, né? O salmista, no Salmo 15, e o versículo 1 e ao 5, ele faz uma pergunta. Ele diz: quem habitará no teu santuário? Ou quem morará no teu santo monte? Então a resposta vem para ele. Diz: aquele que é reto, certo? Aquele que é íntegro em sua conduta e prática, o que é justo, de coração e fala a verdade, e essa pessoa ela não difama com a língua nenhum do seu próximo, ela não se assemelha a pessoas que calunia ao seu próximo, e essa pessoa também, ela não despreza o seu próximo, ela honra e teme ao Senhor, certo? E também ela não usa meios para prejudicar o seu próximo. E também ela não empresta dinheiro com usura, visando um lucro, ou seja, na base de um juro altíssimo, certo? Então, está relacionado aqui, essa pergunta, a pessoa que quer morar com Deus. Então, o conhecimento, quando essa pessoa vive com Cristo, essa pessoa é uma pessoa frutífera na presença do Senhor. Essa pessoa ela começa a dar fruto. Essa pessoa ela progride na presença do Senhor. É uma pessoa completamente diferente das demais. Então também aqui no terceiro tópico vai falar de alguns resultados de conhecermos a Deus, né? Qual o resultado para a vida daquele homem, daquela mulher que conheceram o Senhor? Qual vai ser o resultado dessa pessoa que adquiriu nessa maturidade, que adquiriu essa experiência extraordinária? Cada vez mais crescimento espiritual, né? Fala aqui crescimento espiritual no 3.1. E também essa pessoa ela vai ter uma confiança inabalável na pessoa de Deus, né? E ela vai adquirir sabedoria cada vez mais, porque ela está crescendo na presença do Senhor, está adquirindo conhecimento. Então no 3.1 diz assim, crescimento espiritual. Bom, crescimento espiritual está relacionado à maturidade espiritual, né? E o que é maturidade espiritual? Maturidade espiritual está relacionado a, muitas das vezes, vou dar aqui um exemplo, a pessoa enfrenta uma situação difícil, porém ela não se abala, ela tem uma convicção firme na pessoa de Deus, ela sabe lidar com aquela situação, né? Veja bem, tem um salmo que vai nos dizer, os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Então uma pessoa que ela está nessa linha, nesse entendimento, ela adquiriu aqui uma maturidade, ela está adquirindo aqui um crescimento espiritual, né? 3.2, a confiança de quem conhece. Bom, como eu falei, né? O crescimento espiritual traz maturidade e, por sua vez, traz uma confiança inabalável. Então, assim, realmente, quem confia, né? Quer dizer, os resultados de pessoas que conheceu a Deus tem confiança, porque na realidade essa pessoa ela não crê simplesmente, né? Além dela crer, mas ela conhece a Deus, ela tem intimidade com Deus, né? E o fato dela ter essa intimidade gera nela uma maturidade, e essa maturidade de uma forma tão tamanha que ela não se abala com qualquer coisa.
ela tem uma firmeza tremenda na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque ela conhece a pessoa de Deus, certo? E por último aqui é o 3.3, a sabedoria adquirida com conhecimento. Então, a sabedoria é algo tão importante que Salomão, ele falou assim, observe bem, que quando Salomão ele assume o trono, né, que o seu pai dá conselho para ele, olha, você tem que andar na lei do Senhor, você tem que seguir o que pede a lei do Senhor. E em sonho Deus se apresenta para Salomão, né? Salomão tem essa experiência, Deus se revela para Salomão em sonho, Salomão tem essa experiência pessoal, e Deus fala assim, o que é que você quer, Salomão? Ele diz, eu quero sabedoria. Por que Salomão pediu sabedoria? Porque Salomão agora ia governar um povo muito grande, né? Um povo que deu muito trabalho. Então ele precisava de uma sabedoria de Deus para guiar aquele povo. Não era uma sabedoria simplesmente humana, mas era uma sabedoria que vinha da pessoa de Deus para ele poder resolver situações difíceis, né? Teve o caso daquela mulher mesmo que queria que ele arrancasse aquela criança da mãe, que a mãe verdadeira, né, a mãe verdadeira estava com seu filho e a falsa estava falando que a mãe verdadeira tinha colocado um filho morto ao lado daquela mãe falsa. Então o que acontece? Ele soube resolver essa situação por intermédio de uma sabedoria que Deus lhe concedeu. Então assim, quando a pessoa ela tem esse aproximar, ela se aproxima da pessoa de Deus, ela começa a ter experiência com Deus, certo? Ela adquire sabedoria. E tem mais, o apóstolo Tiago diz, aqueles que não têm sabedoria, peça a Deus, porque Deus dá e não passa em rosto. Então, essa sabedoria, ela vem com conhecimento, né? É tanto que uma mulher que é sábia, ela sabe contornar a situação adversas no lar. Igualmente o homem também, né? Sabe contornar uma situação que se levantou, né, naquela dinâmica familiar que está tendo. Então, assim, é muito importante a pessoa, ela buscar profundamente experiência com Deus, se aproximar cada vez mais à pessoa de Deus, porque as pessoas que buscam e têm experiência com Deus, adquirem maturidade no campo espiritual, ela tem resultados tremendos da parte do Senhor. E esses resultados são crescimento espiritual, confiança inabalável e sabedoria divina. Amém? Se você gostou do conteúdo, deixe seu like, se inscreva no canal e você também pode estar compartilhando esse vídeo. Deus abençoe sua vida de uma forma poderosa.